Antes de passarmos à análise efetiva da trilogia Os Caminhos da Liberdade, eu convido para pensarmos mais uma problemática, né, decorrente dessa filosofia da liberdade, ou seja, da liberdade em situação, que é a normatividade. Ocorre que a compreensão vulgar da liberdade acaba pensando a liberdade como fazer o que se quer. E essa compreensão da filosofia de Sartre ela é absurda, na medida em que, desde o ser e o nada, se tratou da liberdade situada, em situação. Era o In der Welt sein, que foi, de certo modo, incorporado do Heidegger, então é o homem no mundo. E seria absurdo a gente pensar que esse mundo não é constituído pela ação humana. Só que, de outro lado, esse homem no mundo não se compreende como livre, como autor dos seus atos, e Sartre escarafuncha, digamos assim, exatamente essa questão. Porque se o mundo, se nós retirarmos todas as forças transcendentes, no sentido de deuses, demônios, se a gente não se submeter tão facilmente a essas teorias, por exemplo, da mão invisível do mercado, ou mesmo de uma dialética que, ainda que histórica, permite prever resultados, a gente é coagido a admitir que o mundo humano é resultado da ação humana e nós não podemos nos livrar da responsabilidade, não se trata de mera culpa, né? A culpa pode ser remida por um Messias na cruz, mas a responsabilidade não pode ser remida. A responsabilidade é a assunção do resultado, independente do resultado, e, sobretudo, se esse resultado não coincide com o que foi projetado. Então, se Sartre partiu ali de uma ontologia em que ele pensava o homem como ser para si, e na sua relação com o em si, diante do olhar do outro, e isso ele descreve como uma estrutura ontológica, como uma figura, ou seja, não se trata de separar esses momentos, ele inclusive diz que ele separa por questões didáticas, mas então você tem ali esse transcurso ontológico que pode ser compreendido como o movimento da própria história, do próprio mundo. Em um dado momento, homens, né, constituem o sentido do mundo e eles engendram novos homens, novas mulheres, evidente, e os valores são transmitidos também. Isso é a situação. É por isso que a liberdade é situada. Não dá para pensar que o homem, porque situado na Grécia Antiga, não fosse livre. Ainda que ele fosse escravizado, Sartre parte do pressuposto ou daquilo que a fenomenologia permite demonstrar, que ser homem é essa impossibilidade de coincidência consigo. E se isso acontece ao longo de uma existência, isso acontece ao longo da história da humanidade também. Já que falei da Grécia Antiga, a homossexualidade ela era pensada como algo natural e, em alguns casos, até desejável, enquanto isso se tornou um problema. A gente percebe esse problema presente nos dias de hoje. Enfim, essa valoração do mundo, ela matiza aquelas existências. Agora, não dá para pensar que o fato de haver normatividade seja algo que seja imposto em algum lugar. Sartre se pergunta, bom, mas se eu sou machista e meu filho é machista, de onde vem o meu machismo? Quer dizer, de onde que ele foi constituído? E a reflexão seria aquele processo que permite compreender as fontes disso e romper as ligações para que isso não seja transmitido. Então, o que eu quero mostrar com isso é que nada é tão simples quanto parece. Quando Sartre falava da situação em O Ser e o Nada, parecia algo descolado da realidade, mas quando se situa essa doutrina existencialista ou esses parâmetros, né, propostos pela filosofia da liberdade para se pensar a história, a gente percebe que, de um lado, você não pode culpar nenhum outra entidade, porque se trataria de culpa, né? Ela seria culpada pela desgraça da humanidade. Porque os homens fizeram a humanidade, eles se constituíram, eles se arrancaram, né, desse nada, dessa negação de ser, e se constituíram como humanidade, como valores. E o importante disso é que, em sociedade, e nenhum de nós, assim como individualmente eu não compreendo a existência, eu não estava presente, ainda que a minha consciência estivesse no ato do meu nascimento, eu não me lembro de nada, eu não consigo
não conseguia refletir naquele momento, mas eu sei que de algum modo eu adentrei a existência. A humanidade, ela sofre da mesma incógnita. A um dado momento, a gente compreende enfim, os outros animais, né, os macacos, os símios, e de repente há uma ruptura e nós somos. Nós somos como? A gente busca, né, nos homens de Neandertal, no Homo sapiens, no Sapiens sapiens, modelos, né, de crânios para tentar compreender de onde viemos, mas efetivamente, assim como eu não sei do meu princípio, a humanidade também não sabe. Então, todos os valores e tudo que foi constituído se explica adequadamente nesse movimento negativo que o para si é em relação ao em si, isso pensado de maneira ampla, mas isso se realiza na presença desse para si numa situação específica. O homem, Nietzsche, situado em seu tempo, aos olhos do nosso tempo, machista, ou elitista, ou seja lá o que for. O próprio Sartre é considerado machista. Embora ele tenha tido uma relação aberta com Simone de Beauvoir nos anos 40, ainda assim, para os olhares mais contemporâneos, e isso muda. Né? É importante compreender que isso muda. Bom, o que é a normatividade? É exatamente o conjunto de valores que são estabelecidos naquele pacto ideal, mas, enfim, que explica qualquer pacto muito melhor do que o contratualismo, muito melhor do que qualquer teoria da natureza, explica que as liberdades, nesse jogo de liberdades, algumas se submeteram às outras, e a partir daquele momento foi constituída o que a gente compreende como sociedade, que é essa fraternidade terror que impede que saiamos, que impede que sejamos diferentes. Né? Vejam os modelos das pessoas que são excluídas, elas são excluídas porque diferentes. Se a gente pegar o tema da sexualidade, é um prato cheio para a gente perceber que existe o modelo e tudo fora disso será recusado, combatido, criticado, desconsiderado, excluído, e todos os termos que cabem a essas parcelas que questionam, porque elas revelam, no fundo, que fora da normatividade é perfeitamente possível construir outra escala de valores equivalente, quiçá melhor, né, melhores do que esses que nós experimentamos e que aprendemos com nossos pais. Então, o próprio conflito geracional revela isso. De algum modo, os mais jovens estão propondo modelos novos. Só que esses modelos novos, eles permanecem por um tempo. É notável que dos 20 aos 30 anos, tudo se propõe como novo. Mas aquele que até os 30 anos discutia com seus pais por questão de valores anteriores, tendem a repeti-los nos seus filhos, independente de terem sido diferentes. Então, isso já encaminha o que Sartre também mostra, isso vai ser o tema do segundo vídeo sobre normatividade, essa hipocrisia social. Porque efetivamente se trata de uma mentira. A mentira de vestir uma criança que nasceu com a genitália masculina de azul e esperar que ela seja homem, como se compreende socialmente homem. Ao passo que ali se trata de um brotamento involuntário de ser que, situadamente, fará o seu caminho, né, na sua sexualidade. O mesmo se aplica à normatividade dos valores. Não se trata de não mentir, se trata de ser favorável à verdade. O que se diz com isso, efetivamente, é, de novo, a hipocrisia social nas relações entre homens e mulheres, para o ser para outro, que eu espero sempre que você não minta, mas me resguardo o direito de mentir quando for interessante, do meu ponto de vista, em vista do meu projeto. E isso se aplica a uma série de aspectos que a gente poderia compreender como... vejam, eu vou dizer isso, aí fica parecendo, então, se for num lugar frio, você tem que deixar o bebê morrer de frio, não se trata disso. Mas vestir roupas é a primeira mentira que constitui essa hipocrisia que vai ser construída. É mentira por quê? E eu não estou falando de quando se faz frio, evidentemente, mas é mentira porque estabelece já para a criança a necessidade de esconder-se. O esconder-se permite, na contrapartida, que ela, distante do olhar do outro, faça aquilo que ao olhar do outro lhe foi proibido. Então, na verdade, é proposto, desde a entrada desse indivíduo na linguagem, que ele minta. E a criança vai tentar mentir para se proteger. Se proteger do quê? Dos risos de alguém, quando ela solta um pum, e ela vai negar, e todo mundo viu, mas ela continua negando. Ela foi treinada para isso.
Não é que ela quer mentir, ela quer não ser vítima do olhar zombeteiro daqueles que também fazem isso, mas já não fazem na frente dos outros. Então, a hipocrisia é uma construção social que advém dessa normatividade, porque a normatividade é exatamente momentos de escolhas éticas e morais que são engessadas, que são tornadas regras, depois leis, depois normas, e tudo isso se aplica de uma maneira incisiva, dominante, sobre aquilo que a gente é no mundo. Então,